Como você pode sair de um perfil muito pequeno até um perfil grande em pouco tempo, produzindo pouco conteúdo. Foi o que eu fiz, eu saí de 100 seguidores até 1000 em cerca de 2 dias e meio. 2 vídeos foram responsáveis por isso. Só que antes disso eu tive que fazer milhares de conteúdos para chegar nesse resultado. Vou te falar todos os detalhes que eu fiz e que eu acertei para conseguir fazer isso e como você pode fazer sem precisar criar milhares de vídeos antes, assim como eu. Então fica até o final do vídeo porque cada detalhe é muito importante para você conseguir realizar isso com sucesso. Primeiro, estudar referências gringas. O que eu percebi que a maioria dos perfis grandes que falam sobre produção de conteúdo, eles têm uma coisa em comum. Todos eles seguem vários perfis gringos e são perfis que têm algo em comum. E eles não precisam nem falar sobre produção de conteúdo. Eles só precisam ter um perfil muito bem engajado, que fale sobre algum assunto, mas que a pessoa pode encaixar aquele formato no estilo de conteúdo dela, falando sobre o nicho dela. Então, é uma coisa que eu percebi que as pessoas daqui do Brasil fazem, quem tem um perfil muito grande, que é estudar as referências fora do Brasil. Ah, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol, não sei falar... Não importa. Hoje a gente tem o Google Tradutor, a gente pode traduzir, a gente pode pesquisar o significado. Então você traduz o que a pessoa está dizendo para conseguir entender o conceito final do vídeo. Só que esse não é o detalhe, é só o início que vai se complementar com os passos que eu vou dizer a seguir. Mas, se você não sabe qual perfil gringo seguir, vai nos perfis que você segue das pessoas que criam conteúdo, que tem um perfil muito bem engajado e muitos seguidores, e vê quais as pessoas fora do Brasil que elas seguem em comum e começa a consumir o conteúdo dessas pessoas. E principalmente os conteúdos que são muito viralizados, muito bem engajados, para que você possa replicar ele depois no seu perfil. Mas primeiro, foca nisso, pesquisa a maior quantidade de criadores de conteúdo fora daqui e vê que coisas eles têm em comum, que coisas que eles produzem que se relacionam umas com as outras. É isso que eu fiz, que eu comecei a fazer e que começou a dar certo depois que eu descobri esse detalhe. Só que, para você conseguir replicar esses formatos de acordo com o seu nicho, você precisa fazer outra coisa por trás, que é aplicar a engenharia reversa nos seus conteúdos. O que significa engenharia reversa? É você pegar o conteúdo daquela pessoa, o vídeo que mais engajou, e estudar o que a pessoa fez por trás dele. Ou seja, você vai pegar o vídeo dela e cada detalhe, cada palavra que ela disse, cada momento, gesto, como que ela falou aquilo, que entonação de voz ela usou, que música de fundo ela usou, o estilo da música, não é nem a música em si, mas sim a trilha sonora, o storytelling visual, todo o storytelling do vídeo inteiro, seja ele visual, seja ele auditivo, seja ele escrito, enfim, você vai pegar o vídeo dessa pessoa e vai destrinchar ele por completo, pegar todos os detalhes e depois escrever num papel e colocar cada segundo de cada palavra que essa pessoa usou em cada take, enfim, tudo. E depois que você fizer isso, você vai pesquisar por que ela usou tal palavra em tal tempo, em tal minuto, por que ela disse essa frase. Pesquisa no ChatGPT e pergunta, faz um prompt perguntando assim, por que essa frase funcionaria melhor num vídeo assim? Enfim, você vai descobrindo com o tempo, você vai pegando o jeito. Mas aplicar engenharia reversa é um dos principais passos que você precisa fazer para conseguir descobrir que vídeo vai performar ou não no seu perfil. E aí foi uma coisa que eu usei muito, que é ver todos os formatos que essas pessoas produzem e anotar, ou anotar não, mas seguir as pessoas que você mais gostou, que fizeram os vídeos que você mais gostou e ver o que eles têm em comum e procurar um formato de vídeo que você faria para sempre, que você sente que você não cansaria de fazer e que mesmo que se desse trabalho, você gostaria de continuar fazendo durante muito tempo
porque é um formato que você dificilmente vai cansar. Então, foi assim que funcionou para mim. Eu vi o Henri Armelin falando sobre isso e eu pensei, nossa, faz muito sentido. Essa frase não é minha, é dele, disso de buscar um formato, um estilo de conteúdo que você gostaria de fazer para a vida toda. Número 3, esse aqui, ele é muito importante porque assim você não vai desgastar as pessoas que te assistem fazendo conteúdo que não funciona. Ou seja, ter 2 perfis diferentes. Um para testar os seus conteúdos e o outro para colocar os melhores conteúdos que você criou até agora. Eu vou te explicar melhor agora. É uma coisa que eu fiz e eu não percebi, mas ao longo do tempo eu fui notando que isso fazia muito sentido. Eu tenho 2 perfis, o feito para criadores, no Instagram, YouTube, enfim, e o meu perfil pessoal. E no meu perfil pessoal, eu já criei tanto tipo de conteúdo, eu já falei sobre tantas coisas que várias pessoas que vieram até ele, a maioria delas veio por alguma coisa diferente, ou seja, cada pessoa que está ali quer alguma coisa de mim. Então, todo e qualquer conteúdo que eu faça no meu perfil pessoal, ele não vai performar tão bem assim a ponto de estourar a bolha e atingir mais pessoas. Então, eu usei o meu perfil pessoal para testar os conteúdos que mais dão certo, que eu vejo que as pessoas engajam mais, mesmo elas não engajando tanto. E eu criei um perfil do zero para postar os melhores conteúdos que eu crio. O que eu achar que assim tá perfeito, quase perfeito, eu coloco ali no meu perfil, onde eu deixo para aplicar os melhores formatos. Isso é bom para você que não tem tanto molejo com a câmera, não sabe se expressar tão bem ainda na frente da câmera. Então, você pega um perfil, seja o seu perfil pessoal ou um perfil qualquer, e começa a publicar todo e qualquer conteúdo que você gostaria de criar, que você cria, que você testa, coloca lá. Vai testando diferentes formatos de edição, de vídeo, de comunicação. Se você consegue se expressar bem com a câmera, vai testando essa parte também. Todo e qualquer conteúdo que você acha que é necessário gravar, mesmo que não seja necessário, sei lá, grava você fazendo comida, você estudando, você se arrumando para ir para o trabalho, para a escola, para algum lugar, e transforma isso em um conteúdo. Qualquer conteúdo de qualquer assunto, só pega e grava. Porque assim você vai conseguir ter a experiência de ter gravado alguma coisa e ter colocado aquilo ali em prática. Principalmente a criação de conteúdo é muito na prática, a gente vai melhorando na prática. Então o que vale é a experiência. Às vezes a gente sabe muita técnica, só que a gente não aplica aquilo e por não ser aplicado aquela coisa, acaba que a gente não sabe se aquilo ali vai dar ou não certo. Então, testa, usa esse perfil aí para testar. E o outro perfil você coloca os melhores conteúdos que você fez no perfil que você testou. E óbvio, aprimora ele, não vai postar a mesma coisa, não, faz um conteúdo bem melhor, melhora a sua escrita, a sua comunicação, a sua edição, tudo que você pode melhorar, melhora. Mas se você não consegue fazer perfeito, se você não consegue fazer tão bom assim, vai fazendo como você sabe e com o que você tem. Porque esse é o principal, fazer, começar e postar. Número 4 é ter um objetivo final para o seu perfil. O que você quer que as pessoas... Qual a mensagem que você quer que as pessoas peguem do seu perfil? Um erro que muitos criadores cometem ao criar conteúdo, e eu já cometi, e eu confesso que às vezes eu ainda cometo, mas eu cuido muito o que eu vou falar, como eu vou falar e sobre qual assunto eu vou falar. Às vezes a gente gosta de muitas coisas, eu sou assim, eu gosto de variados nichos diferentes, só que eu não posso falar sobre todos esses nichos. Então o que eu faço para atrair pessoas como eu, ou que eu acredito que vão futuramente comprar alguma coisa de mim, eu pego certo determinado nicho e conecto com o meu nicho. Ou seja, se eu quero produzir conteúdo para médicos aprenderem a criar conteúdo,
eu vou pegar alguma coisa que chama a atenção de médicos e vou produzir conteúdo ensinando médicos a criar conteúdo. Se eu gosto muito de medicina, eu não vou falar sobre medicina, até porque eu não sou médico e também porque as pessoas que estão me seguindo, elas não querem saber sobre medicina. Mas eu posso querer chegar até médicos ou até um nicho de medicina. Só que falando sobre produção de conteúdo. Então eu vou pegar alguma área da medicina em específico e vou falar sobre ela e mesclar com a produção de conteúdo. Por exemplo, como você pode criar conteúdo na medicina? Tem várias coisas que você pode aplicar para chegar até determinadas pessoas. E isso que é o legal que eu vou falar aqui também. Então, se você fala sobre psicologia e quer chegar até pessoas que gostam de carros, você vai criar como se fosse um nicho não, mas um gancho universal, que as pessoas que te seguem e quem não te segue se interesse por esse vídeo e, principalmente, quem gosta de carro se interesse pelo vídeo. Então a pessoa que gosta de carro e psicologia talvez, ela vai ver o teu vídeo e vai pensar, nossa, eu gostei desse conteúdo, eu vou seguir essa pessoa. Talvez ela possa me ajudar um dia, talvez eu possa fazer uma consulta com ela, ou sei lá, talvez eu possa comprar algum produto que ela cria, que ela tem. Enfim, tem inúmeras possibilidades. Então, isso que é o legal também, se você quer alcançar muitas pessoas, só que não necessariamente pessoas que querem saber sobre psicologia. Não, você pode alcançar pessoas que gostam de um nicho em específico, mas que também gostam de psicologia. Essas pessoas vão começar a te seguir, porque você fala sobre coisas diferentes, coisas universais, que se conectam no final com a psicologia. Então, por isso que muitos criadores de conteúdo que eles são muito grandes, eles são grandes por conta disso, porque eles conseguem mesclar conteúdos que interessam a eles e eles têm uma certa notoriedade no assunto, mas eles não falam especificadamente daquilo. Só que é dessa forma que eles vão conseguir atrair aquelas pessoas que também gostam daquilo que eles gostam e de psicologia. Como faz o Wesley Delanogari. Não sei se você conhece, não sei se no início ele tinha uma equipe por trás, se ele pesquisou como fazer, mas ele soube muito bem como explorar vários nichos e colocar isso dentro da psicologia. É que na verdade qualquer coisa pode ser relacionada com psicologia. Você pode pegar esses temas da saúde, principalmente, que eu vejo que é muito amplo, é uma coisa assim, saúde, por exemplo, psicologia, medicina, nutrição, também advocacia. É muito fácil você conseguir criar conteúdo para esses nichos e chegar até mais pessoas através dele. Não necessariamente pessoa que queira saber só sobre psicologia. Essas pessoas elas podem saber sobre outras coisas dentro do seu nicho e ao mesmo tempo aprender algo com você na psico. E o quinto e último, que assim é o mais importante de todos, dá o que o seu público quer e não o que você quer entregar a eles. Eu vou falar de duas formas. Se você tem um perfil pequeno e não tem muitas pessoas ainda ou tão interessadas no seu assunto, ou pessoas que ou você não chegou a um público grande para conseguir entregar o que elas querem. Então, aqui é onde você vai conseguir definir o que você quer entregar, em quem você quer chegar, para depois, quando você ter um público maior, ter mais pessoas engajando com você, você vai entregar o que essas pessoas querem. Você já conseguiu chegar até as pessoas que você queria e depois disso você vai ter que entregar o que elas querem ver. Esse é o erro de muitas pessoas que criam conteúdo aqui e às vezes elas conseguem chegar a muita gente e esse que é o erro. Você chega a, sei lá, 100 mil pessoas e você chegou muito rápido nisso. Você conseguiu pegar o algoritmo, que na verdade são as pessoas, e atrair elas para você. Só que quando você atrai elas para você, você não consegue manter elas ali. Ou você consegue até manter elas, mas você não deixa elas interessadas o suficiente no que você quer, no que você está entregando para elas. Se você alcançou determinado tipo de pessoa,
você precisa pesquisar sobre essas pessoas. O que essas pessoas gostam, o que elas assistem, o que elas sabem e o que elas não sabem, ou o que elas ainda não sabem e elas não sabem que elas não sabem daquilo. Deu para entender? Por exemplo, elas querem entender sobre alguma coisa, descobrir ou comprar, só que elas não sabem que elas querem comprar aquilo. Você vai meio que adivinhar o que elas gostariam de ver, sem elas saber disso. Só que quando elas forem saber daquilo, elas vão ficar assim, nossa, eu não sabia. E eu não sabia que eu queria ver isso. Ou seja, tu adivinhou. Se você tá vendo esse vídeo e você tá pensando assim, nossa, era disso que eu tava precisando, só que eu não sabia que eu tava precisando disso. E ele adivinhou. É exatamente isso que eu tô fazendo e é exatamente isso que você precisa fazer para quem te assiste. Você precisa adivinhar o que essas pessoas nem sabem que querem. Isso é muito complexo, você precisa entender muito bem sobre o seu público, pesquisar muito bem o que essas pessoas assistem, o que elas gostam, o que elas têm dificuldade. Então, uma forma de você saber isso é criando caixinha de pergunta nos seus stories, ou até mesmo gerando dúvidas nos seus vídeos do feed, nos seus conteúdos do feed, e perguntar ali nos comentários, por exemplo, o que essas pessoas não sabem, o que elas querem saber, só que de uma forma não explícita, de uma forma implícita, como se fosse um amigo, assim, questionando, tipo, eu sou o teu amigo e eu tô te questionando, o que você quer, sei lá, de presente? Só que eu não vou falar assim, o que que tu quer de presente? Não, eu vou falar assim, o que que tu gosta e que tu ainda não tem, sabe? Pois é, essas coisas que você deveria fazer, que são muito importantes, e a maioria das pessoas que consegue chegar até muitas pessoas não faz. Por isso que quando elas chegam até, sei lá, 20 mil, 50, 100 mil seguidores, elas travam, porque tem tanta gente ali com tantos gostos diferentes, só que ao mesmo tempo elas querem a mesma coisa. E elas não sabem que elas querem aquilo. Elas acabam criando conteúdos que não é do interesse do público. Então o perfil dela para no tempo. Ela fica ali nos 100 mil por meses ou anos. Foi o que aconteceu comigo lá no TikTok. Quando eu atingi 100 mil, para quem não sabe, eu tenho um perfil no TikTok, eu criava conteúdo lá. Agora eu não crio tanto assim, porque meu público já cresceu, enfim. Outra hora eu falo sobre isso. Mas quando eu atingi 100 mil seguidores lá no TikTok, eu sofri muito isso, porque eu não sabia o que, que as pessoas queriam. Eu consegui sair acho que foi dos 20 até os 50, depois dos 50 até os 100, muito rápido. Não foi bem pensado essa saída, esse engajamento altíssimo que eu tive. E quando eu atraí todas essas pessoas até o meu perfil, eu fiquei acho que uns 4 ou 5 meses assim, no 100, 99, 101, 100. Então era sempre assim, e era mais para baixo do que para cima. Eu mais perdia do que eu ganhava. Então eu ficava muito inseguro, eu não sabia mais o que fazer, como atingir essas pessoas. E isso que é o pior, quando a gente chega nesse momento, a gente pensa assim, nossa, agora eu tenho que fazer 1001 coisas para agradar essas pessoas. Então, acaba que ou as pessoas param de postar, ou as pessoas fazem assim o impossível para chamar a atenção daquela pessoa e acaba que piora porque ela afasta ainda mais quem está assistindo ela. É como se você tivesse em um relacionamento e aquela pessoa não te desse tanta atenção assim e você faz coisas assim que às vezes até desagrada o outro para chamar atenção e para conseguir fazer com que aquela pessoa fale com você, fique perto de você. Aí acaba que o relacionamento ele desgasta e a pessoa termina com você. É a mesma coisa no conteúdo. Quem tá te seguindo vai terminar com você, ou seja, ela vai sair do seu perfil e vai parar de te seguir. É isso que acontece. Só que com muita gente. Milhares de pessoas. Centenas. Aqui eu falei sobre os 5 pilares principais e tem mais um bônus agora que é aprender sobre storytelling. Eu falei no início do vídeo sobre aplicar engenharia reversa nos conteúdos, ou seja, você destrinchar
o que a pessoa fez ali e ver todo o storytelling que ela gerou no vídeo. Estude storytelling. Sem entender como você pode contar melhores histórias, cada vez que você contar elas, você não vai conseguir chegar até mais pessoas. Então, esse é o básico, assim, que toda pessoa que cria conteúdo precisa saber. Storytelling. Se você quer aprender mais sobre criação de conteúdo, toda semana eu vou publicar vídeos lá no meu perfil do Instagram, que é o mesmo aqui embaixo, feito para criadores. E os vídeos que eu fazer lá, eu não vou dar o conteúdo em si lá. Eu vou dar uma pincelada, assim, como se fosse só um respiro do que eu vou dizer aqui. Então, provavelmente, se você chegou nesse vídeo aqui, talvez tenha sido por conta do vídeo que eu postei lá no Instagram. Mas se você veio do YouTube, comenta aqui embaixo, eu vim do YouTube, e fala o que você achou do vídeo, se era isso que você estava precisando. E também deixa a sua dúvida, se você não sabe alguma coisa, fala que não precisa ter medo de perguntar. Fala o que você gostaria de saber, que nos próximos vídeos eu vou criar algo para suprir a sua necessidade e falar como você pode sempre criar melhores conteúdos para chegar até mais pessoas e as pessoas certas. E fazer elas comprar a sua ideia, produto, serviço, o que você tem para oferecer. Esse é o meu objetivo aqui, esse é o meu objetivo lá. Se você não conhece o meu perfil no Instagram ainda, segue lá, feito para criadores. Então fica aqui comigo, porque você não vai aprender tudo em um vídeo só. Tem muitas coisas ainda que eu preciso falar, mas você precisa ficar aqui. Beijo, mais uma vez. Até mais. Tchau!